No ar, mais uma edição do nosso querido NinjaCast, um podcast feito para você de uma maneira diferente. A gente conversa política não tendo papas nas línguas. E hoje, tendo a alegria de conversar com a deputada estadual eleita, Daniele Rodrigues, a nossa querida Daniele do Vale, com 37.235 votos, eleita para o primeiro mandato na Assembleia. Daniele, obrigado por ter aceito o nosso convite e ter comparecido aqui para participar desse bate-papo aqui no NinjaCast. Obrigado, Daniele. Para mim é uma satisfação, Henrique, estar aqui participando hoje desse novo formato de mídia, né? E aqui também acompanhada dos colegas também da área lá do Vale do Mamanguape, né? E estou à disposição de vocês aqui para que a gente possa bater esse papo. Coisa boa é conversar e recepcionar os amigos aqui no nossos estúdios, nossos queridos especialistas da imprensa do Vale do Mamanguape, querido Felipe França, PB Vale, e também programa Panorama Paraíba na rádio 100.5 FM. Obrigado por ter aceito o nosso convite e participar desse bate-papo aqui com a deputada eleita Daniele do Vale. Felipe, boa noite. Olá, Henrique Lima, é o Ninja, Daniele do Vale, a todos os internautas que nos acompanham. Agradecer mais uma vez o convite, né, para que possamos estar aqui participando também dessa entrevista. Querido Álvaro Costa, nosso querido amigo, também apresentador do Panorama Paraíba. Mais uma vez, meu irmão, estamos juntos para mais uma jornada, né, meu amigo? Verdade, Ninja. Boa noite a você, a Daniele do Vale, a Felipe França, companheiro de bancada. E agradecer mais uma vez a você pelo convite, né, ao internauta do NinjaCast, que eu sei que é sucesso em toda a Paraíba e não será diferente com Daniele do Vale, uma deputada que foi eleita aqui na Paraíba e tem um reconhecimento do Vale do Mamanguape, e hoje será um bate-papo. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter muita novidade nesse bate-papo. Repercussão garantida, né? Com certeza. Onde Daniele vai, é sucesso absoluto. Daqui a pouquinho a gente vai começar as perguntas palpitantes. Antes de fazer uma saudação especial ao nosso querido Tiago, esposo da deputada Daniele do Vale, aqui marcando presença, e também o seu assessor Renato, também que nos acompanha brilhantemente aqui nos nossos estúdios. Agradecer a delicadeza também de participar aqui do nosso podcast. E, inicialmente, deputada, agora podemos chamar de deputada, né? A senhora era secretária lá de Mamanguape, né? Secretária de Finanças. Inclusive, quero que a senhora inicialmente detalhe para a gente como foi que surgiu aí o sonho da senhora dizer assim, eu vou disputar um mandato de deputada estadual. Muitas pessoas, né, querem conhecer a Daniele Rodrigues, a Daniele do Vale. Conta pra gente como é que a senhora disse assim, agora é a hora, eu vou ter esse start e vou disputar um mandato de deputada. A senhora achava que seria tão bem votada? Ninja, na verdade, muitos já pesquisaram sobre nossa história, né? Tivemos uma campanha aí intensa, uma campanha participativa, uma campanha que teve uma mídia muito efetiva, para que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a história de Daniele do Vale, né? Nós somos da cidade de Mamanguape, né? Desempenhamos um trabalho como agente político lá, sendo secretário de Finanças, né? Mas antes disso também eu exercia a função de contador da Universidade Federal da Paraíba, também no Campus 4. E venho de uma família raiz, né, militante na política. Tivemos um resultado eleitoral bastante exitoso durante o mandato da prefeita Maria Eunice, né, com reconhecimento da população. E isso vislumbrou que a gente poderia realmente dar um salto mais alto e chegar aí a disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Interessante que a gente se conheceu, né? No podcast ter esse bate-papo formal, nos conhecemos na Assembleia Legislativa, né? Exatamente 8 anos, lá no Comitê de Imprensa, aquele contato, tudo. E hoje em dia, né, Daniele, como a vida, ela lhe proporciona surpresas, né? Hoje, a senhora já agora tomando um mandato, tomando um assento, inclusive, na casa, já agora em 23. Interessante, né, Daniele? É verdade. Antes, aí, minha vida profissional, né? Trabalhei na Secretaria de Educação do Estado, trabalhei na Assembleia também durante acho que uns 3 anos, e isso me deu a oportunidade de construir muitos amigos, inclusive você é um, né, verdade, sem dúvida, Daniele, sem dúvida. E aí a gente teve muita participação, isso também nos deu muita experiência para que a gente pudesse realmente estar protagonizando esse papel. E agora a gente falando sobre a vida política, né? Antes da gente começar a falar sobre os moídos e as coisas, vamos começar, vou pedir permissão para os nossos 2 convidados, a exibir algumas fotografias que eu acho que serão importantes para a senhora analisar. Vamos ao nosso amigo Assis, nosso comandante da técnica. Por favor, Assis, vamos soltar a primeira fotografia. Essa fotografia representa o que para a senhora? A senhora aí está com um grupo de apoiadores, né? São pessoas que apoiaram diretamente, inclusive a senhora está ali com a sua mãe também, né? Relata aí para a gente quem são essas pessoas.
a prefeita Eunice, né, o vice-prefeito, doutor Zenóbio, e os 13 vereadores que compõem a bancada. A senhora conseguiu, então, unir todos, né? No mesmo palanque. Historicamente, né? E, na verdade, por livre e espontânea vontade deles, né? Nós elegemos 10 vereadores, a bancada da prefeita Maria Eunice, e logo depois, os 3 vereadores que eram oposição vieram para encampar essa luta conosco. Interessante, né, Alvinho? E, Felipe, pode analisar, a gente pode continuar conversando nesse bate-papo. A proeza da Daniele conseguir essa façanha, né? A gente sabe como cada vereador tem uma cabeça, cada parlamentar tem um tipo de exigência, de pedido, e conseguir unir a base e ainda levar para a eleição, né? Porque muita gente não acreditava que a senhora conseguiria unir esse bloco na cidade, né? Exato. Na verdade, não havia uma unanimidade de vozes, nem de pleitos, nem de cabeças pensantes. Unanimidade não tem como. Mas havia uma unidade em torno de um projeto, né? Eu acho que quando cada um deles se manifestou em apoiar o projeto Daniele do Vale, é porque gostaria de ter uma representante ali que viesse ser da região. Inclusive, eu vou fazer agora um registro dos bastidores. Quero agradecer ao nosso amigo Alex, que foi quem gentilmente me cedeu essas fotografias, né, dos bastidores. Vamos à próxima fotografia, por favor, nosso amigo Assis. Eita, tem aí uma boa montagem aí, né? Essa postagem foi feita nas suas redes sociais, não é isso? Uhum. A senhora com seus filhos, com seu esposo, também a senhora na Secretaria de Finanças, né? E também já como pré-candidata a deputada. Vamos para mais uma fotografia. Vamos lá. Eita, a turma da imprensa, o Ninja está aqui no meio da foto, mas rapaz, essa foi boa. Joelma com óculos bonito, Joelma como sempre, Portal do Litoral elegante. Esse rapaz aqui eu conheço, esse rapaz Conhece, aqui. né? Você viu, o visual tá diferente, né? Tá. Tá Semblante diferente. bom aí, esse almoço foi numa confraternização, não foi isso, Foi. Felipe, também? Final de ano, né? Final de ano com a imprensa do Vale, né? A imprensa é de Carlos, também está aqui o Bala, né? Também ali o mais alto é o Língua, né? O famoso Língua. O temido Língua, nosso amigo lá do Sistema Correio de Comunicação, nosso querido Alex. Foi um almoço bastante interessante. Esse registro aí foi, eu acho que a senhora... fazia tempo que a senhora não reunia, conseguia também unir a imprensa do Vale. Vai fazer um ano praticamente esse Foi existe. a confraternização do ano passado, né? É a importância da imprensa nessa construção política, de você propagar as coisas e as ações boas, né? Então, isso aí foram grandes colaboradores que conseguiram dar voz e ampliar todo o trabalho realizado pela gente lá, pela passagem, né, nossa, pela Prefeitura de Mamanguape. Momento de celebrar, né? Interessante esse registro. Vamos para mais uma foto. Agora eu quero que a senhora detalhe aí o apoio, né, e o papel de Hugo Mota e do senador eleito, né? Os dois aí eleitos, né? Hugo Mota e também Efraim Filho no seu projeto. O presidente estadual, Hugo, né, e amigo da família nosso, ele teve uma importância muito grande desde quando ele nos considerou em ter nos convidado para poder ser um nome, né, que postulasse a pleitear a vaga na Assembleia Legislativa. Então, sou muito grata a Hugo, né, nesse olhar que ele teve, desse potencial que eu acho que ele conseguiu até enxergar mais do que a gente. Interessante. Né? Ele olhou na frente, né? E realmente um partido que tem uma casa partidária que é pautada no diálogo, muito sincera, muito correto, né? Então, assim, teve uma importância muito grande nesse processo eleitoral. Mas esse processo eleitoral só veio por conta do trabalho realizado por ele dentro da cidade de Mamanguape, né? Foi o deputado federal que mais destinou emendas para nós lá, tem uma atividade intensa, participativa na construção e na reconstrução da cidade de Mamanguape. A prefeita Maria Eunice tem uma consideração muito grande pela participação dele e o olhar que ele teve em retribuir a votação que ele teve na eleição anterior. Foi fácil pedir voto para Hugo dentro de Mamanguape? Foi, sim. Foi fácil porque tinha trabalho construído, né? Nós tínhamos uma disputa interna bastante acirrada, mas conseguimos, sim, dar a maior votação que o deputado federal já teve, né, na cidade de Mamanguape. Essa foto aí, Daniela, foi no aniversário de Tiago? Foi essa foto aí? Não, essa foto foi Bahia Bahia da da Traição. Traição. Foi aniversário? Foi, amor? Foi aniversário de Tiago. Foi uma reunião que a gente teve para reunir todos os vereadores quando manifestaram apoio à base toda. Então, Isso mesmo, vamos foi. votar todos Foi. no mesmo estadual, no mesmo federal e no mesmo senador. Foi a foto da sintonia, literalmente. Foi. E Efraim Filho? E Efraim também teve uma grande participação, menos intensa porque ele, quanto deputado federal, mas mesmo ele sendo votado,
pelo nosso atual vice-prefeito, já tinha sido votado como federal, teve a sua participação e Doutor contribuição na cidade de Mamanguape, né? E teve uma contribuição também na minha campanha eleitoral. A gente conversou, eu disse, senador, vamos me ajudar com voto, que eu preciso de voto para me eleger. É verdade. Né? E ele que tinha uma capilaridade muito grande, né, no estado da Paraíba, vinha construindo esse nome dele como senador, né? Tinha muitas portas abertas e realmente ele nos abriu portas para que a gente conquistasse aí mais votos e tivesse esse resultado eleitoral. E a gente fala como a política da Paraíba mudou, né? 3 jovens. Vamos para mais uma fotografia, mais um registro. Com o nosso amigo Assis aí. Aqui é um companheiro também de caminhada e de corrida também, né? Na atividade física também ele marca a presença, né? O papel de Tiago como esposo, como companheiro, como político, inclusive, porque ele manteve essa relação política, né, nos deu esse grande suporte durante o período eleitoral, né, foi fundamental. Como eu digo, né, deputado que não tem mandato, ele não tem estrutura de um gabinete para que você possa manter esse período pré-campanha, esse período eleitoral, né, e a presença de Tiago foi determinante para isso. A paciência, né, e o companheirismo, eu acho que foi determinante para que a gente conseguisse chegar lá na paz, na tranquilidade, porque se você não está bem entre família, então você não está bem também em qualquer outro segmento, né? Então, estamos muito bem, e isso aí com certeza contribuiu para que a gente chegasse lá. E Tiago também pondera politicamente, né? Quando diz assim, rapaz, amor, isso aqui não vai dar certo, não. Com não certeza. Vamos fechar esse apoio, não. Vamos para esse apoio. Nós tomamos decisões conjuntas, ele tem uma participação efetiva nas decisões políticas minhas. Em casa a gente partilha tudo. Fazer uma saudação, inclusive, ao irmão do nosso amigo Tiago, um grande Magno, Maguinho, um amigo, uma pessoa que eu conheci durante anos lá no Sistema Correio de Comunicação. Transmiti um abraço a ele, a grande Magno e a toda a família, né? Pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu me estima. Convívio diário, né? Dentro do próprio sistema de comunicação. E mandar um abraço também para Tiago, sempre pela atenção, pelo carinho. E vamos para mais uma fotografia. Vamos lá, vamos para mais uma. Essa boneca, ela tem uma história na campanha, né? Tem. Essa boneca, na verdade, ela foi uma surpresa, né? Não foi uma coisa construída por mim, mas pela militância. E ela era para ter chegado, que eles confeccionaram a boneca, ter ficado pronta no último comício, né? E não chegou, não deu tempo. Não deu tempo de chegar. Detalhe, né? Não deu tempo de chegar. Cada um que pensou, né? Todo mundo sonhou com tudo, inclusive com Virou a boneca da Daniele discórdia. ter essa representação em boneca de verdade, né? E aí, minha mãe estava em casa um dia e chegou o pacote lá, um pacote bem grande. Ela, meu Deus, o que é isso? E foi desembalando. Uma bomba. Aí ela disse, o que é isso? Se é as mechas de Daniele. Eu disse, não, a boneca de Daniele, né? E aí a gente teve a oportunidade aí de ter a participação da boneca Daniele do Vale no segundo turno. Já depois da vitória. No segundo turno. E ela vai ter muitas participações, porque eu acho que você sabe, Ninja, acho que você, inclusive, até fez matérias do nosso projeto Amiga Vale Ouro. Verdade. Né? Então, a gente tem o projeto Amiga Vale Ouro, que é aquela parte social que faz com cesta básica, mas a gente também tem a parte com crianças, né? Bom. Inclusive, pós-eleição, eu já fiz um Dia das Crianças lá em Salema, pequenininho lá, com a comunidade que me pediu, eu disse, eu vou fazer, né? E a boneca já está tendo aí as participações dela. Quando a Daniela não puder ir, a boneca vai estar lá. Essa boneca não vai ser aposentada, não, né? Não, com certeza. Ela vai ser integrada aí, vai vestir uma nova roupinha, vai ser integrada aí aos projetos sociais que eu darei continuidade. Muita gente dizia que eu não daria, né? É verdade. E aí que era um projeto eleitoreiro, né? Que eu fiz eleitoreiro e tal. Um projeto que tinha começado com quase 3 anos de antecedência e dizer isso, né? Na verdade, ele foi dado um nome, mas o projeto social eu sempre realizei. Né? E agora realizarei. E agora com a presença de uma boneca. Vamos só mais uma fotografia assim. Vamos lá. Aqui foi no momento da votação, né? Foi. Primeiro turno. No primeiro turno. O que é que passava na cabeça da senhora quando a senhora foi votar? A senhora disse assim, rapaz, deu certo? Eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Queria que a senhora passe um filme na cabeça, Daniela. Saí ansiosa. Quando cheguei no colégio, fui muito abraçada, muito, muito bem recebida, né? Eu até disse, eu ficava bem quieta no meu canto, porque não pode ter manifestação, né? E no momento que fui votar, na verdade, eu tive uma surpresa. Eu disse, meu Deus, eu vou votar em mim mesma, né? Foi a primeira vez que eu votei em mim mesma.
né? Eu já tinha votado na minha mãe, mas mim mesma não tinha. E aí eu disse, seja o que Deus quiser, seja feita a vontade de Deus, se for da vontade, se eu puder realmente utilizar esse mandato para fazer o bem, que seja positivo. E se não for, que não seja. E por falar nisso, qual foi a votação da senhora em Mamanguape? 10.951 votos. E a senhora também, inclusive, na região do Vale, a senhora superou 24 mil votos, né? Foi também uma votação expressiva na região. Tivemos a maior votação que um deputado já teve na cidade de Mamanguape e também tivemos a maior votação que um deputado teve na região do Vale do Mamanguape, né? Ela foi uma eleição construída. Eu acreditava que a gente tinha esse potencial, né? Eu tive uma eleição com muito contato com as pessoas, então eu conseguia estabelecer vai ser tantos votos, tanto aqui vai dar certo, aqui não vai dar mais, né? Aqui a gente tem uma disputa mais acirrada, pode ser que desequilibre um pouquinho. Então, a prefeita Eunice, acho que ela coroou o mandato dela, porque a eleição para deputado, a última do mandato do segundo é essa, né? É verdade. Coroou, dando uma votação histórica, né? Não só a deputada eleita Daniele do Valle, mas a filha também, que teve uma participação intensa na sua gestão, né? Que teve o reconhecimento do povo. E aí a gente andar nas ruas e sentir o reconhecimento das pessoas pelo trabalho realizado, era o que a gente pensava que de positivo poderia sair nas urnas. Interessante, né? Eu quero ouvir os analistas do Vale do Mamanguape, vocês que são de Rio Tinto. Ela teve uma votação de 3.592 na cidade. Muito bem Surpreendeu? Ou... Isso. Rio Tinto também foi assim, uma votação bastante surpreendente, ficou em primeiro lugar na cidade de Rio Tinto, e com uma votação histórica também para Rio Tinto. Ela teve um apoio de uma figura determinante na cidade? De algum agente político? O grupo de oposição muito forte na cidade, que se formou na cidade lá, de Rio Tinto, que é a nossa cidade natal, e uma votação histórica, Nígia, porque não tinha ainda para deputado estadual essa votação lá. E ela foi majoritária na cidade. E ela foi contra o sistema de um candidato de uma prefeitura, que não é fácil, né? Isso. A maior votação para estadual lá, que eu esteja aqui lembrado, foi de Ranieri. Ranieri, 2.900 votos. 2.900 votos. Teve quase 4 mil votos. Deu uma lapada. Inclusive no candidato da prefeita, justamente, né? Que tinha estrutura, tinha tudo estrutura isso. Muito forte também, né? Eu acredito também que na minha cidade, Ninja, que as pessoas queriam o representante do Vale. E Daniela tinha esse crédito diante o Vale, pela gestão da mãe dela, pela a gente pessoa percebia que já na reta final, que é o momento onde o eleitor começa a se posicionar de fato, nos últimos 15 dias, por onde a gente andava, apesar de, assim, é claro que é naturalmente que muitos candidatos entrassem ali para pedir voto, mas na reta final o sentimento era muito forte de pertencimento ali do Vale do Mamanguape na cidade de Rio Tinto, e a gente percebia isso muito nas ruas, por onde a gente andava, as pessoas espontaneamente, independente até também, claro, o grupo político é importante, não pode desconsiderar isso, mas independente também da força política que existia na oposição, tinha muita gente também pessoas independentes que diziam votar em Daniel. E vamos falar também, vamos ser sinceros, também teve na reta final de campanha um rompimento do Naia, né? Que é o ex-prefeito da cidade que votava nela e que ocorreu um rompimento político e que mesmo assim não abalou a votação. Outro ponto interessante, né? Me surpreendeu. Não sutil assim. Quando o Naia anunciou apoio em outro candidato, a gente dizia... Porque o eleitor da minha cidade é diferente de algumas regiões lá do Vale. Eu via isso no semblante, pessoas que não tinha nada a ver com política, ia votar em Daniela. Dizia, eu vou votar em Daniela, porque o Vale precisa, a mãe dela fez um bom trabalho e eu acredito nela. Então, isso também foi muito forte, Ninja, desde a campanha da Daniela, isso foi fortíssimo. Então, por isso que alguns líderes, que é importante ter o apoio de líderes, viu isso também, eu vou para a Daniela, porque eu vejo que o nome dela está sendo aceito no Vale do Mamanguape. Por isso, muitos políticos foi por lado da Daniela, essa que é a verdade. Quando a Alvinho cita que a cidade de Rio Tinto é diferente, ela realmente tem uma peculiaridade. Diferentemente de muitas outras cidades, eu fui procurada pelas lideranças. Eu moro em Rio Tinto, né? Nós moramos em Rio Tinto. E eu me senti abraçada pela cidade de Rio Tinto, porque tem grandes políticos, ex-prefeitos, vereadores com a liderança política consolidada, né? Então, abraçaram o projeto, né? E a gente foi caminhando. E a né? coisa foi criando forma. Fomos caminhando e fizemos aliança com os políticos, mas fizemos aliança com as pessoas e com o povo, né?
E acredito que a cidade de Rio Tinto tem aí uma grande expectativa nesse retorno de trabalho que a gente, se Deus quiser, irá fazer por essa cidade, né? E fico feliz demais. Para mim também me surpreendeu, Alvinho, a votação, mesmo eu sendo sempre bem recebida onde eu passava, mas tinha um sinal, uma coisa que sinalizava para isso. Onde eu passava, as crianças ficavam Daniel do Vale, Daniel do Vale, Daniel do Vale. Porque assim, quando a criancinha fala Daniel do Vale, é porque a dentro mãe de casa já É o primeiro sinal. E a senhora pegou, Ninja e internauta, pegou uma prefeita com um assalto na cidade, com a promessa da cidade de Praia de Campinas, tudo isso também pesava para que Daniela viesse dizer, não, mas eu vou fazer também, eu vou chegar e fazer. Então pesou e ela mostrou realmente que cria crédito diante da gestão da mãe dela. Alvinho, na verdade, as obras que estão ocorrendo dentro da cidade de Rio Tinto são obras do governo do Estado. Né? Mas ela passava Nós que era ela, né? Nós fomos aliados do governo de João Azevedo. Né? Então, somos aliados do governo de João Azevedo, mesmo com toda a problemática que existia dentro de Mamanguape. Né? Então, eu acho que isso não foi empecilho para que a gente pudesse caminhar. Né? E, na verdade, para que a gente possa se somar às obras que já estão encaminhadas, para que elas sejam concluídas, porque não tem nenhuma obra concluída, mas se está caminhando, em andamento, para que a gente cobre, para que a gente realmente seja porta-voz da população e daí construir a nossa própria história. Analisando também, por exemplo, uma cidade como Curral de Cima, a gente conhece como Curral de Cima, é pequenininha. 1.748 votos. Prefeito Totó, não é esse? Totó Ribeiro também, Totó Ribeiro e Tequinha tiveram uma participação muito grande nesse processo eleitoral. Né? Tivemos uma presença também grande na cidade. Eles conseguiram realmente passar e transmitir essa intenção de termos uma representação no Vale do Mamanguape, né? O que isso representaria futuramente. Mataraca, 1.268 votos, outra análise interessante aqui também. Cidade também pequena. Oposição. Cidade de Capim também, uma votação. Também, muito bem votada aqui. Capim tem também foi histórico, 1.876 votos. Foi um dos primeiros prefeitos a declarar apoio ao projeto. Percentualmente deve ter sido um percentual muito alto, né? Da coisa bem elevada. Aqui, ó, 41% dos votos em Capim, impressionante. Dos votos válidos. Chega a ser assim, Brasília, como uma eleição de deputado. Dos votos válidos da cidade. Dos votos válidos da cidade. É um poder de transferência, um poder de força. Por exemplo, fora da região do Vale, chama a atenção também duas cidades aqui. Sapé, 770. Mari, 715. Você tem Sapé e Mari, 1.500 votos. Exato. As duas cidades que, né, teoricamente, só não teve o apoio de prefeito e que conquistou. E a terra do seu esposo, Cruz do Espírito Santo, 1.086 votos. Rapaz, a família... Cruz fez valer. Fez valer. Cruz foi para cima, literalmente. Impressionante. Pilar também tivemos uma votação... Também expressiva. Pilar, 2.262 votos. Muito voto. A terceira cidade com a maior votação expressiva. Exatamente. E a senhora... O prefeito lá, nós nem tivemos tanto tempo de ir para a cidade de Pilar, né? Mas foi uma cidade que a gente criou uma grande identificação, né, com as pessoas, e havia aquela torcida, né, empenhado, vamos eleger a mulher, e deu tudo certo, né? O prefeito teve um papel importante, muito grande, né? Eu digo assim, aquele prefeito que vai para a garra, vai para a rua, ele consegue dar o resultado, né? Se ele tiver um trabalho foi bem avaliado, exatamente. Se tiver crédito diante da população, ele dá o voto. Vamos para mais uma fotografia, por favor. Vamos lá. Governador João Azevedo. João Azevedo. Como é que foi essa campanha? Como é que foi essa trajetória dos 2 turnos com o João? Primeiro turno foi bem complicada, né? Foi bem complicada porque tínhamos oposição e situação dentro do mesmo grupo, né? E muita conspiração. E a gente foi tocando, né? Com todo jeito nosso de fazer política, né? Porque nós fazemos política com lealdade, com decência, com posição, né? E tivemos isso o tempo inteiro, né? E foi difícil na cidade porque eu digo que o eleitor ele tem vários critérios quando ele vai escolher um candidato para votar. E o sentimento ele conta muito, né? E havia um sentimento de revolta por conta dessa junção dentro da cidade. Dos 2 palanques, da senhora. Exatamente. Com não, o... A gente não juntou palanque. Ele que se juntou lá entendi. em apoiar o mesmo nome. Porque nós não juntamos. Isso aconteceu também em outras cidades, como São Bento. Eleitor, Mas São Bento a confusão era grande lá. O Galego com o Márcio Roberto. A confusão era grande. Ali era Vasco e Flamengo. Um não queria ver o outro pintado de ouro. E
João, e muitas vezes João não foi para evento em São Bento, para não subir no palanque de um e não deixar de subir do outro. E tinha muito ciúme, muito problema. E imagine só uma carreata, como é que quer dizer? Tu sobe primeiro no carro de galego, para depois no carro de massa. Isso acontecia também muito em Mamanguape, né? Nos bastidores era uma situação delicada, João, né? Ele só participou dos eventos que foram protagonizados por Daniel do Vale e Eunice. Né? As participações dele foram em nossos eventos. Eu não desconheço qualquer outra participação que ele teve ao lado de Eduardo. No primeiro turno só teve um comício, no caso, né? Um comício no primeiro e foram duas vezes que ele foi na Esse cidade. evento aqui na foto aqui é o Major Sidney também, né? É, Prefeito de Sapé, tá ali marcando presença. Vamos para mais uma fotografia aí, vamos lá, Grande Assis. Vamos. Eita, essa foto aí é emblemática. A senhora com a. Segundo turno. Já no segundo turno com a sua mãe. Já no segundo turno. Segundo turno. Fala pra gente como é que foi a atuação da sua mãe nessa disputa, nessa corrida aí no segundo turno. Ela foi fundamental, né? A prefeita Maria Eunice, ela tem posição, tem um histórico muito grande de lealdade, de serenidade, de paciência, né? E eu acho que todas essas conquistas políticas dela advêm desse jeito dela de fazer política, né? E a participação dela foi determinante. Nos demos as mãos lá na cidade de Mamanguape para que a gente transmitisse à população de que Daniel do Vale só poderia trabalhar se tivesse um governador aliado. E o governador aliado é João, né? Naquele momento era João, hoje é João. Então, é muito difícil o papel de um deputado de oposição, né? Então, é o partido que a gente escolheu, né? E que as pessoas deixassem as brigas locais de lado, que o projeto era muito superior às querelas locais. A realidade era essa. Né? Não dava tempo de conversar muito, porque eram apenas 15 dias. A votação do primeiro turno ela tinha ficado bem, assim, foi uma coxa de retalhos para a majoritária. Né? Então, havia essa dificuldade da gente dar a virada, vamos dizer. Né? A gente sabia, a gente era consciente disso, porque, como eu disse, havia esse sentimento das pessoas de não aceitarem essa tentativa de juntar, né, um lado e o outro. A água e o vinho. Os eleitores ficaram chateados com essa questão de quem está lá morando no dia a dia sabia que isso não dava certo, né, Nígia? Não tem como. Então o eleitor comprou essa briga. Votava em Daniel, não foi com raiva de João, porque João fez aquele meio tempo para tentar ter os dois palanques, que não, como você disse, lá de São Bento não dá certo. Não dá certo nem nenhum canto lugar. nenhum dá Nenhum certo. lugar do universo. Não e aí dá Daniel certo. não podia fazer nada. Cajazeiras complicado. também não deu certo. Teve neguinho que anunciou coletiva e depois cancelou. Olha o que teve de moído nesse segundo turno. E outra coisa interessante, né? O bonezinho de Lula ali. Também uma votação expressiva para o presidente eleito, não é isso? Ela é bem lulista. Ela, meu pai, né? Eu sou menos radical, mais da racionalidade. Votei em Lula também, né? Mesmo o Partido Republicano tendo o posicionamento bolsonarista, mas deixou livre para que a gente pudesse caminhar e escolher a parte presidenciável. Interessante, né? Eu votei Lula forçado no segundo turno por conta da minha Rapaz, mãe. diga isso Eu não, tô falando a verdade. Eu votei em Ciro, todos meus amigos sabem. Mas lá, dentro de casa, papai, mamãe, irmão, o povo tudinho deu aquela pressão psicológica, aquela leve pressão, e eu tive que votar em Lula sob forte pressão, mas eu não me arrependo Ainda não. Convenceram, Ganhei algumas apostas, entendeu? Sim, ainda Ganhei bem, apostas, ainda bem que tal. você teve juízo. Perdi outras, Bruno Pereira ganhou uma aposta minha, depois eu ganhei uma aposta para lá, o jogo zerou, entendeu? Ainda bem. O jogo zerou, mas o jogo continua aqui no podcast. Vamos para mais uma fotografia. Eita, essa daí... Filhos. Os filhos, né? Relata pra gente o nome deles, né? A idade e... Maria Luísa tem 23 anos e Henrique tem 18, né? Tiveram participação também na campanha. Aqui, João Pessoa, que é o local onde eles têm mais o ciclo de amizade, né? Participaram de alguns eventos, não todos os eventos, porque os compromissos... Então, Maria Luísa já trabalha, então ela não tinha tanta disponibilidade de tempo, né? E Henrique estava estudando vestibular, mas são a base de tudo, né? Eu tinha certeza que quando eu saí, estava lá os meninos torcendo, guardados, né, para que a gente pudesse caminhar na tranquilidade, fazer essa campanha e compreendendo onde a gente está. E a própria ausência porque da a mãe ausência, na campanha. né, ela precisa ser conversada, dialogada com os filhos. Então,
houve essa compreensão do lado dos meus filhos e isso foi determinante para que a gente pudesse fazer essa caminhada com tranquilidade. E muito parecidos, né, Felipe? Interessante. Os Eu não sei traços. qual dos dois que gosta mais de política. Ela é veterinária. Se é a né? filha, se é Formada o menino. Quem gosta mais de Você, política? como nosso colista social, você acha que quem gosta mais? O menino ou Eu a acho que a menina? menina tem mais jeito. Mas né? ele pode seguir a carreira? Pode Então, dar para seguir. Se der um treinozinho, umas Ela aulazinhas, ela arrastou um bocado segue. de simpatia nos convites que ela foi embaixo. Eu lembro. Então, pode ser como se a gente vê na família Ribeiro o Lucas, né? Lucas é o É. herdeiro da família, foi preparado. Vamos para. Tem mais alguma foto ainda? Ou concluímos? Ainda tem essa foto especial aqui. Seu Quequinho, né? Seu pai, sua Esse mãe. sorriso, já de tudo, esse sorriso aí. Comenta pra gente, ele dentro de casa, ele dizia também. Aí foi antes da vitória ou depois da vitória a foto? Você foi antes. Antes, né? Foi no primeiro turno. Ele participava de todos os comícios, em cima. Participou de tudo, de todas as construções. No início, nas primeiras caminhadas no Vale, em Cuité, Capim, Curral de Cima, Mataraca, todos eu tive a presença de Eunice Quequinha. Né? Quequinha, ele é o nosso líder político, aconselhador, né? Experiente, e a gente sempre toma decisões conjuntamente, jantando ali. Quando a gente volta das atividades, vamos para casa de manhã jantar. Para pedir conselho. Com certeza, orientações conversar, né? E todo Eu município vi- que ele ia, Ninja, ele dizia o seguinte: eu sempre passei aqui pedindo voto para os outros. Foi. E agora estou passando pedindo voto para minha filha. Não, e Bom, é isso- importante destacar nesse contexto aí do Dr. Quequinha é que a vitória de Daniele é um coroamento de uma história muito árdua na política também de Dr. Quequinha, porque ele já foi candidato diversas vezes, tentou ser prefeito de Mamanguape e até candidato a deputado estadual também. né, Ele Daniele? não tinha logrado isso, em Isso. algumas disputas. Era Foram assim? 2 disputas para prefeito e uma para deputado. Interessante. E agora a esposa é prefeita, né? Já no seu Foi segundo mandato. vice-prefeito 2 vezes, prefeito 2 vezes E e ajudou a agora, construção da eleição da filha Para agora filha. coroar a filha deputada. interessante a trajetória, né? E um outro ponto. Vai continuar pedindo conselhos para ele agora na Assembleia? Com certeza, né? Conselho de pai e mãe, a gente tem que seguir. Bicho. E eles tiveram essa participação toda, então a gente sempre partilha. Né? Acho que é importante a gente errar menos quando a gente escuta mais. Né? É fundamental. Outra coisa. Tem mais alguma fotografia? Ou conclui Grande Assis? Tem alguma outra? Não, é a mesma agora. Essa aqui são um grupo de vereadores. A gente já vamos voltar agora para nossa animação e vamos continuar com o nosso Ninja Cash. Agora eu vou deixar aberto para os dois. Podem perguntar agora de bastidores da campanha. A melhor coisa do mundo é a gente perguntar. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta boa. Teve algum momento que a senhora disse assim, Daniele, eita, agora o negócio na campanha complicou. Teve algum momento que a senhora teve medo? Que a senhora disse assim, rapaz, eu estou nessa disputa, mas agora as bases foram invadidas, milhares de candidatos aqui na região. A senhora teve algum momento que a senhora se angustiou? Não nessa parte de região, mas na construção do partido existia um pré-acordo em que não teríamos dentro do partido nenhum deputado de mandato. Né? E isso foi conversado, nos reunimos lá no Partido Republicano, conversado com o presidente. Só que a política ela é muito dinâmica, né? E havia essa construção para que Adriano Galdino viesse para o Partido Republicanos e eu não seria eu que seria o empecilho para que viesse um presidente da Assembleia a ocupar, né, e vir ocupar um espaço dentro do partido, né? Seria muito pequeno. Eu acho que a conversa quando a gente teve, que eu disse que não tinha problema nenhum que a gente recebesse deputados de mandato, acho que foi um ato de grandeza e também de saber o nosso potencial. Sem dúvida. Né? Foi Eu uma disse, disputa. O partido Corajosa, né? o partido Foi muito corajoso. não tem problema nenhum, pode vir quem quiser. E ele atingiu praticamente o coeficiente sozinho, né? Ele teve Exato. quase 60 mil votos. Era o puxador Na de voto, né? verdade, a cauda, em vez de ser para Mas aí baixo, foi para foi pra cima. cima. Não estava Sarrafo. chegando só Adriano, Impressionante. chegou vários outros nomes. Chegaram Além de todos. Adriano. Que a gente comentava, Wilson dizia Filho, que ia vários acontecer nomes, isso, certeza. porque na hora que o partido começou a crescer, os políticos mais experientes, lógico que queriam ir para ali, porque sabia do potencial do partido.
Então eu dizia sempre o Daniel, né, Daniel? Dizia, fulano vai lá, não vai. Eu digo, vai. Porque ele sabe que o partido Nós está crescendo. tradamos. É porque a gente via, né, nos bastidores, ele ficava olhando assim. Mas só veio depois que teve a conversa Justamente, com todo mundo, né? Porque você estava construindo o partido de uma forma, né? E aí, de repente, mudou realmente toda a lógica da coisa. Só que aí, também, diferentemente de todos os outros partidos, a cauda dos republicanos ela foi muito mais para cima do que para baixo. Quando eu digo assim, que o potencial dos deputados que tiveram votação acima de mim, por exemplo, né, foram votações realmente acima de 40 mil votos. Isso deixou a eleição confortável. Toda vez quando dizia, prefeito aderiu a fulano já tinha aí 13 prefeitos, 15 prefeitos fazer. Graças a Deus. Amém. Mais voto para o grupo. Exatamente. E essa legislação foi diferente, porque ela proporcionou uma disputa dentro da própria legenda, né? Porque esse sistema ele favorece Valoriza uma concentração de votos. A concentração de votos. E ela só teve a coragem, não, eu já estou aqui, vou aqui, cheio de potencial, e mostrou força, mostrou que tem coragem e ficou no partido certo. Acertou. Né? Fui convidada para ir para vários partidos, mas eu acho que uma premissa maior nos fez tomar esse posicionamento, que era, eu disse, eu vou ficar no partido onde eu tenho confiança. Interessante. Onde eu consigo conversar e saber que as cartas estão todas na mesa e ninguém está, né? Então, assim, eu não estou dizendo que os outros funcionam dessa forma, mas eu me sentia confortável de estar num lugar e com as pessoas que eu tinha mais convívio, né? E saber qual era a regra do jogo, né? Acertei, como diz Alvin. Acertou. Tenho certeza disso. Agora, dentro também da própria campanha, teve uma situação das cores também, né? Como é que foi, Daniela? Explica aí. Para culminar no roxo, né? Então, eu escolhi inicialmente a cor azul. Mas aí teve um opositor da gente lá que, surpreendentemente, escolheu a cor azul. Predominante, sabendo, já que a gente tinha escolhido a cor azul. Dá para entender? Essas coisas do Vale do Mamanguape mesmo, né, meus Você amigos? acha que confundiu o eleitor? Claro, com certeza, né? Porque a bandeira de cores, ela é um fator determinante de você, né? De demonstração, até porque a gente já tem passado a pandemia, ia ter manifestação democrática dentro da cidade, comícios. Se identifica, né? E você visualmente. escolhe. E aí, eu disse, não, eu vou agora escolher uma cor minha. Uma paleta de cores, na verdade. Toda de tom. Roxo, rosa e rosa claro. A campanha foi dessa forma. Roxa, rosa e rosa claro. E feminina. E feminina. Nós já, na eleição anterior, a gente já tinha passado assim, porque na pesquisa qualitativa, ela dizia que a cidade de Mamanguape era uma cidade machista. E a eleição da prefeita Eunice do segundo mandato, ela foi rosa e verde. Porque tem alguns homens na cidade que diziam que não queriam usar a cor rosa, só usava a cor verde, né? E aí a própria prefeita quebrou esse paradigma na cidade e a gente adotou a cor roxo-rosa. Né? Foi uma campanha muito bonita, ela realmente se destacou. E na inauguração do seu comitê, muita gente ali, muitos homens vestidos lá de rosa. Ah, com certeza. Estávamos lá presentes. Olhava para a camisa assim, mas estava lá. E aí foi uma campanha bonita, né? Ela bonita de tudo. Ela empolgava a mim mesma, né? Quando eu via os resultados, né? A gente ficava apreensivo quando você vai fazer mobilização, porque mobilização depende de pessoas, porque não existe festa sem gente, né? Então, se você conseguisse arrastar a gente, é porque você estava conseguindo arrastar um resultado futuro, né? Então, foi todo um contexto e essa cor ficou muito forte. Na verdade, eu adotarei essa cor para todos os meus futuros mandatos, se Deus quiser. Interessante, né? Um detalhe que vai ser literalmente abraçado pela parlamentar. E um outro papel interessante. A senhora ficou satisfeita com a representação feminina na Assembleia? A senhora acha que faltaram mais mulheres serem eleitas? Como é que a senhora observa, né? Não houve uma ampliação de espaço, né? Acho que foram 6, né? Que tinham 6 e agora 6 novamente. Então, a gente não houve essa ampliação de espaço feminino. Realmente, eu acho que decorre também da dificuldade das mulheres quererem colocar o nome, né? Acreditarem que pode realmente assumir um papel político, né? E a gente perde com isso, né? Então, a gente vai ter muito mais esforço. 30 contra 6. Impressionante, 30 contra 6. E a Assembleia, inclusive, perdendo 2 representações importantes, né? A
Estela Bezerra, né, que tentou um mandato de federal e não conseguiu, e Poliana Dutra, né, literalmente Exatamente. trocando as representações com as duas deputadas do Republicanos, né, a senhora e também a Chica Mota, né, a decana, né, da casa, retornando ao mandato, Retornando. né, ex-prefeita de Patos. Fica à vontade, Alvin, Não, mais uma assim, pergunta. eu também queria perguntar a Daniela. Cuidado com as perguntas, você começa com veneno. Daniela é emotiva, é uma pessoa que tem sentimento, sempre se emociona nas palavras dela. Ela sabe da sua responsabilidade, porque o Vale passou muito tempo sem ter um representante. E hoje ela foi muito bem votada, tem a confiança do povo do Vale, e se ela está consciente disso, porque alguns líderes já começam, Daniela vai me apoiar, e começa a disputa do seu apoio em algum município. A senhora está pronta para dialogar, para tentar resolver a situação lá no Vale, porque é importante a sua presença em algum município para a eleição em 2024. Com certeza, Alvinho. Eleição de 2024, ela tem necessariamente que ter a participação do parlamentar, né? Porque ele faz uma construção junto com as lideranças, né? Para a sucessão ou para a reeleição. E eu sou consciente de que uma votação histórica dessa que nós tivemos, na Paraíba como um todo. Primeira eleição, nunca tive mandato eletivo, né? Nunca tive cargo de prefeito, nunca tive cargo de vereador. Então, a gente sabe da responsabilidade, porque o voto em si não representa o voto, ele representa a expectativa que as pessoas têm em torno do seu mandato, né? E aí eu usarei toda a minha energia, toda a minha força, toda a minha garra, né? Me sinto preparada, estou preparada para assumir essa cadeira na Assembleia Legislativa, né? E darei o meu melhor para construir uma Paraíba melhor, né? Para dar o retorno às minhas bases, para contribuir com os melhores discursos dentro da Assembleia, para estar protagonizando papéis que forem dados, né? Me atribuídos lá dentro da Assembleia. Então, a gente está aí para assumir esse papel e realmente fazer valer o mandato e mostrar e construir o nosso caminho e nossa história na política. Vamos para a manchete. Vamos agora perguntar agora uns bastidores bons, né? Que a gente sabe que os portais adoram essas manchetes. O seu grupo político, ele está definido em torno do candidato à sucessão da sua mãe, a prefeita Eunice Mamanguape? Já tem um acordo e já está prego partido e pronta virada em relação ao candidato? Sim, nós temos um candidato que já foi anunciado, eu acho que na Paraíba toda. Eu nem sei se já tem candidato anunciado com tanto tempo, né? Na verdade, a escolha do nosso vice-prefeito já foi uma construção para uma sucessão. Foi um nome que é um nome de nossa confiança, para não passar pelos transtornos que a gente passou na primeira eleição da prefeita Maria Eunice. Então, o nome de Dr. Zenóbio, ele foi construído com essa característica, né? E é o nome que está apresentado à sociedade, é o nome que está apresentado ao grupo político e é o nome que iremos trabalhar, é o nome do Dr. Zenóbio. Um médico conceituado, um médico que tem um trabalho social gigantesco dentro da cidade de Mamanguape, é um médico respeitado na classe aqui médica, respeitado inclusive ultrapassando as barreiras da cidade de Mamanguape, do Vale, tem muito serviço prestado, né? E tem uma característica muito grande, ele é uma pessoa muito humana. Ele é uma pessoa muito humana, uma pessoa de livre acesso, né? Que conhece Mamanguape, conhece a realidade, né? Que já prestou muitos favores, né? E a saúde, ela tem a vida, né? Então, ele tem por vocação, ele é médico por vocação. Interessante, né? Médico de vocação de muitos anos, né? Ele não é médico oportunista, né? Porque tem muito médico que é oportunista, né? Ele é um médico de vocação. Então, isso aí, tenho certeza que iremos trabalhar o nome de Dr. Zenóbio numa construção política, né? E eu sempre digo assim, a prefeita Eunice fez escolhas boas, né? Fez escolhas boas. E o nome de Zenóbio é uma escolha boa, é uma escolha que, se Deus quiser, Mamanguape vai abraçar. Interessante. Na sua opinião, o Dr. Zenóbio, a população já entende essa continuidade? A senhora acha que essa... Acredito que sim, é um nome que foi apresentado já, né? Apresentado pela prefeita, apresentado pelo Dr. Quequinha, apresentado por Daniele, já apresentado ao grupo de vereadores, né? De lideranças políticas nossos. E é um nome que está sendo trabalhado. Temos tempo para trabalhar a parte política, né? Porque a parte humana, ela é dele mesmo, né? Nasce com ele, né? As características dele, o perfil dele como pessoa, as pessoas conhecem.
Agora, o que a gente precisa trabalhar é nobinho político. Agora, outra coisa interessante, né? A gente já vai observar que os palanques vão estar montados já no início da próxima legislatura, já estão montados já de agora. Né? Como é que a senhora vê as especulações dando conta de que o seu adversário na cidade, o Eduardo Brito, pretende lançar a esposa contra o seu grupo político na cidade, ou ele mesmo? O seu grupo teme enfrentar o Eduardo Brito e a própria ex-prefeita Isaurininha lá na cidade? Eduardo sempre foi oposição, né? Construímos nossa história política sendo oposição de Eduardo quando Eunice se candidatou a prefeita, né? E tanto faz ser qualquer nome, né? Que eles têm direito de colocar um nome. Né? Agora, eu acredito que ele não tendo condição de se eleger, né? Ele vai colocar qualquer outro nome lá para poder disputar e fazer o papel de oposição, né? Eu acredito que o resultado eleitoral para ele não foi muito bom. Mas ele se intitula como sendo o dono dos votos da Mamanguape. Segundo ele foi responsável pela vitória de Pedro na cidade. Eu sou dono do meu voto e ele é dono do voto dele. Porque o nome dele foi colocado lá, né? E aí ele teve, foi 6 mil e poucos votos. Nós tivemos 10.900 e poucos votos. E a força política foi mostrada pelo papel que ele protagonizou na cidade, né? Ele não começou a eleição de uma hora para outra, não. Ele começou ali, ele ensaiou a candidatura dele de deputado muito, quando ele ainda é prefeito, né? Ele ensaiou naquele momento lá. Então, não tem o que temer. Quando tem disputa política, tem trabalho consolidado, reconhecimento das pessoas, né? E ninguém é dono do voto de ninguém. Você é dono do seu próprio voto. Eunice, ela é dona dos votos dela, né? Ela está ali, representa ali seu quase 15 mil votos. Acho que é 15, né? 15 mil e pouco que ela teve. Daniela é dono do voto dela, 10.900 e pouco. Eduardo é dono do voto dele, que foi 6 mil e pouco. Entendi. Tá vendo aí? A deputada com um discurso afiado, viu? Agora ela deixou bem claro aqui que vai trabalhar a parte política com o doutor Zenóbio. Ele precisa mudar alguma coisa, Daniela? O doutor Zenóbio é uma pessoa bem simples, ele precisa mudar alguma coisa. Ano que vem vai ter alguma novidade na parte política do Mamanguape? Não, quando a gente fala da parte política é porque a atuação de Nobinho como vice-prefeito ela é bem participativa ao lado da prefeita Eunice. Quando a gente fala da política, é articulação mesmo, articulação com as lideranças locais, né? A gente tem uma cidade bem construída, vamos dizer, mapeada, né? Com líderes. Então, é essa parte política que a gente vai trabalhar, de abrir as bases para o doutor Zenóbio, para que ele possa estar protagonizando esse papel que hoje é protagonizado pela prefeita Maria Eunice por Daniela do Vale. Tratando agora da eleição da Assembleia Legislativa da Paraíba, Daniela, você ocupa um lugar de destaque no Republicanos. É presidente do Republicanos Mulher. O partido hoje é a maior bancada na Assembleia e deverá indicar o nome para o primeiro biênio e o segundo biênio. Você vai reivindicar da sua parte ao partido espaço na mesa diretora em um dos dois biênios? Felipe, o partido é uma bancada que chegou muito grande, né? É uma bancada consolidada, uma bancada pautada no diálogo, né? O nosso nome está à disposição. Claro, nós temos capacidade técnica, né? Temos todo mundo que vota tem direito de ser votado também, né? Então, mas não usarei esse tom de reivindicar. Estou à disposição do partido para participar de todas as construções, né? Para que a gente possa estar apresentando 2 nomes, assim como foi acordado com o governador João Azevedo, de conversa que eu não participei, mas que foi nos transmitida, né? Porque eu não tinha mandato, então não participei das articulações de bastidores do primeiro turno para o segundo turno, mas o que nos foi transmitido é que teremos 2 nomes apresentados dentro do partido e consensualmente, com certeza, vamos chegar num denominador comum de 2 nomes para ser apresentado ao governador. A senhora, fechada com o Adriano Galdino para o segundo biênio, como é que está a senhora vendo essa sucessão na casa? A senhora fechada com o presidente da casa? Sim, Adriano é um voto, vamos dizer, certo nosso, né? Desde o período eleitoral, nós já tínhamos conversado. O Adriano foi um deputado também que nos ajudou no processo eleitoral. Foi um presidente, quando eu trabalhei lá, ele já foi presidente, né? Então, como servidora, eu tive como saber a forma dele administrar. Então, ele foi muito, como é que chama, republicano, né? Muito republicano. Então, acho que pautou tanto para deputados de oposição,
pautou tanto para deputado de situação. Hoje nós temos emendas impositivas, né? Que aí tanto abarca deputado de um lado como deputado do outro. Então, ele soube conduzir esse processo bem, né? Valorizou a classe, né? Valorizou os deputados, porque você tem um poder para tomar conta, né? A interlocução dele também com os outros poderes também foi muito importante, né? Teve um papel muito importante nessa condução como um total, né? Eu acho que ele conseguiu manter esse equilíbrio entre os poderes e aí ele merece ter essa votação e merece esse crédito nosso, né? Pelo menos da minha parte, sim. Tá vendo aí? Mas uma revelação importante. É, O que foi determinante a senhora escolher Adriano? A capacidade dele de diálogo, né? E da verdade quando ele fala, né? Acho que quem conhece Adriano de perto sabe que ele é muito correto, muito reto, muito sincero e consegue resolver problemas, tem a capacidade de articulação muito grande, né? Consegue fazer esse diálogo entre governo e Assembleia muito bem, consegue manter esse elo entre os poderes muito bem, e isso é determinante para uma condução de um presidente da Assembleia, né? Para o primeiro biênio, Daniel, você já apostaria nessa altura do campeonato em algum nome? Arriscaria já algum nome? Já foi procurada por algum desses pretendentes? Já fui procurada. Não conversei com todos, conversei só com um, mas já fui procurada, já conversando pelo telefone, né? Então, o que eu defendo é que seja um nome que seja o consenso, porque você fazer parte de um partido, né, que chegou sendo como a maior bancada da Paraíba, né, um partido que durante o período eleitoral não teve rusga nenhuma, não teve problema político dentro do partido, que eu acho que vocês devem ter acompanhado, né? E não chegar no consenso de um nome, né, não tem sentido. Você vota em bloco, né? cara, vota no partido. Voto blocada. Outra coisa, Neide, que também está chamando a atenção, e é uma coisa que cria lá uma expectativa no Vale, é sobre os espaços do governo de José Azevedo agora na reeleição dele. A senhora está ciente que que vai buscar esse espaço, por exemplo, na cidade de Rio Tinto, os seus aliados vão querer espaço no governo. Como fazer para arrumar esse espaço para os seus aliados no município do Vale do Mamanguape? Alvinho, na verdade, nós já fazemos parte da bancada, né, do governista. E esses espaços serão dialogados, né, com o governo. Quem não acompanhou o governo sai, né? Quem acompanhou o governo fica, né? E isso, as pedras e os dados vão mexer, né? São as acomodações naturais. Por exemplo, a prefeita da cidade de Rio Tinto, da cidade que eu moro, disse que o espaço dela, lá em Rio Tinto, ela não abre mão. É 100% dela. E tem pessoas que acompanhou, que votou em João. Como é que fica a situação? Não é 100% dela, porque é 100% do governo. Ela é dona dos cargos dela, de prefeita, mas não dos cargos do governo. Eu não sou dona dos cargos do governo, né? Eu vou ter minha participação como legítima, né, aliada do governo e deputada de cargo, né? Eleita, né, no mandato. Então, nós teremos os nossos espaços, né? Então, você não pode dizer que você é dono do cargo de ninguém. Ela é dona do lugar onde ela manda. Interessante, né? Por exemplo, a senhora vai ter na Assembleia um deputado oposicionista, o seu principal adversário na cidade de Mamanguape, que é o Eduardo Brito, médico, eleito para o primeiro mandato, e com certeza, inevitavelmente, ele vai formular denúncias, ele vai partir para o ataque contra a gestão da sua mãe e a gestão que a senhora representa. Como é que vai ser a atuação de Daniel do Vale em relação ao convívio em plenário? Vai ter resposta para cada ataque lá na Assembleia, formulado por Eduardo? A gente sabe que ele vai... Na verdade, a nossa região, ela está vivendo isso agora. Outras regiões já vivem de ter 2 deputados, né? Isso acho que é natural, né? Agora, se ele utilizar um mandato dele focado só em fazer denúncia, ele não vai construir nada politicamente, como ele não construiu para trás, né? E aí ele se preocupa com a denúncia dele, porque tem muita coisa para se preocupar. A senhora não vai entrar no jogo dele. Alvinho, tu me conhece, né? Na verdade, eu quero fazer um mandato de resultado. Eu não vou... eu sou muito focada, eu sou muito determinada. Eu preciso dar um resultado ao Vale do Mamanguape, à Paraíba, a todos que acreditaram e votaram conosco. Eu preciso dar um resultado, né? Porque você está como líder para se servir da posição, em vez de servir aqueles que acreditaram em você, né? Então, eu estou como líder para dar um resultado e servir aquelas pessoas que acreditaram e apostaram no nosso nome, né? E essa vai ser a minha pauta. Claro, quando a gente estiver lá discutindo pautas,
Pode ser até pautas comuns ou pautas que a gente tenha alguma divergência, terei meu posicionamento divergente, né? Mas não estou na Assembleia Legislativa para ir para a guerra com ninguém, não. Estou para construir. É interessante, né? Então, a deputada está dizendo que não está para a guerra, não vai partir para uma rinha de galo. E existe muito isso, né? Numa cidade, né, polo como Mamanguape, com 2 deputados eleitos e 2 deputados de mandato novo, é uma expectativa grande. E ela não está com esse tipo de preocupação. Agora, já chegando na reta final do podcast, Daniele, o papo está ótimo, mas a gente tem um tempo também já exíguo. O que é que a senhora poderia definir e pontuar como que vai ser prioridade nesse próximo mandato? A gente sabe, né, já está começando o mandato já agora no próximo ano. O que é que a senhora poderia dizer assim? Eu vou para a Assembleia e, por exemplo, o seu adversário disse que é a questão da água, né? Não, porque Mamanguape, vamos tentar resolver essa situação da água. A água de Mamanguape também é o abastecimento da cidade. Será uma das bandeiras da senhora nessa... Essa pauta não é a pauta do adversário, ela é uma pauta da cidade de Mamanguape, né? Do Vale do Mamanguape. É uma obra que se aguarda faz muito tempo, né? É uma obra grande, né? Que ela vem de um volume de recursos muito grande. Já pautei com o deputado federal Hugo Mota sobre a água, para que a gente possa, já que ela vem e necessita um volume grande de recursos para a conclusão, que ela possa ser inserida em discussões de bancada, né? Para que assim a gente possa juntar toda o canal que a gente tem com o federal, com o senador, ao governo que a gente tem aliado, para que a gente possa resolver esse problema. Com certeza, a água é João Azevedo fundamental. a questão da água lá em Mamanguape? Oi? Atrapalhou a votação de João Azevedo a questão da água? Acredito que sim, Alvinho, porque, como eu estou dizendo, é uma obra que ela já está terceira etapa, né? Terceiro trecho. E houve problema no processo licitatório e tudo, e os prazos, etc. Enfim, foram inúmeros problemas, né? Mas o que nos conforta é que a obra Essa vem questão andando. da água de Mamanguape está ligada à questão da obra do canal Acauã-Araçagibe. É exatamente esse. É o terceiro trecho, né? E o que a gente vai pedir, né, que seja... João prometeu que resolve mais... agora nos 4 anos essa questão da água? Sim, Alvinho. Na verdade, em várias reuniões que tivemos, a gente pleiteou essa solução. Por isso que vai ser uma junção, na verdade, de forças políticas, né? Uma união de forças políticas para que a gente possa realmente solucionar esse problema. Então, além desse problema da água, a gente tem problema de geração de emprego e renda, sabe, Henrique? O Vale do Mamanguape é carente de emprego. A região ela é totalmente vocacionada, né? E a dar a nossa contribuição na Paraíba como um todo, né? Tem várias pautas, eu inclusive botei até um banner meu no feed pedindo sugestões, né? E para minha surpresa, eu tive mais de 400 sugestões. Muitas interações, úteis estava acompanhando no privado, né? E fora o que teve no comentário direto, né? Isso nos ajuda, né? Fazer aquele mandato participativo e nos guiar, né? Nos requerimentos, nos pedidos. Mas teve muita pauta de deficientes, nós tivemos pautas femininas, tivemos solicitações de pautas animal. Mas eu acho que para que tudo flua, na verdade, a pauta econômica de geração, emprego e renda, ela é premissa maior, né? Isso canaliza toda uma outra série de outros segmentos. Então, se a Paraíba estiver bem com a nossa contribuição, gerando emprego e renda, educação, saúde, então tudo vai caminhar bem, né? Equilíbrio fiscal, que é uma característica grande do governo de João Azevedo, né? Esse equilíbrio fiscal para que você possa se planejar e canalizar para as ações, e é nessa canalização que a gente vai estar inserido, de canalizar para onde a gente conhece, de canalizar para onde a gente deseja que se realizem as obras. A saúde, Ninja, né? antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Queria saber da avaliação do Daniele. O presidente da Câmara, Júnior da Padaria, apoiou Pedro Cunha Lima. Como é que está a relação com o Júnior da Padaria? Felipe, Júnior da Padaria tomou o posicionamento dele, né? Eu acredito e sempre construí política fazendo projeto político, né? Ele tomou o posicionamento de não fazer parte do projeto político nosso agora, né? E tomou o posicionamento dele. Ele votou em Pedro, a gente votou em João. O jogo está zerado ou você acha que... Eu conversei com o Júnior, né? Porque conversamos com o Júnior quando ele tomou o posicionamento, né? Tomou o posicionamento, tomou a atitude divergente da que a gente estava caminhando, né?
Aquela bela história, né? Cada um faz sua escolha, né? Outra pergunta importante, que Ninja não posso esquecer, é o binário Mamanguape. Foi anunciado por João Azevedo. Sai esse binário Mamanguape? Sai, Álvaro, sai. Inclusive, a prefeita já teve uma reunião com a empresa que ganhou a licitação, né? Houve uma alteração de projeto e agora, próxima semana, acho que dia 16 ou dia 17, a gente vai ter uma outra reunião para que a gente possa dar seguimento e realmente solucionar esses problemas, esses gargalos, né? Como também ali o girador, né? Que está com um aparelho lá instalado para fazer a contagem dos números de carro, porque a prefeitura tinha feito um processo, né, de análise também de fluxo de trânsito, mas aí havia necessidade de fazer um mais elaborado, né? Então foi instalado esse equipamento lá para que a gente possa dar solução a esses problemas, se Deus quiser. A mobilidade em Mamanguape sofre muito também com a própria BR, né? Com certeza. Tem que se ter uma... É exatamente isso, esse girador ali embaixo. São 6 entradas e saídas e circula ali cerca de 26 mil carros por dia. E outra, né? Você sabe que Mamanguape, para qualquer outra cidade, até para Rio Tinto, né? Bahia Todo mundo tem que passar Tradição, por lá. Né? É a cidade polo. Cidade polo. A minha pergunta final, para encerrar, não. Ninja, eu vou perguntar a Daniela se ela está pronta para o discurso da posse e se ela vai chorar. Porque ela é emotiva, né? O discurso da posse. Rapaz. Alvinho, você vem ensaiando, né? Fica ensaiando, vendo como é que vai ser. Mas eu sou emotiva, de fato. Com certeza eu vou trabalhar para não me emocionar. Que eu digo, meu Deus do céu, eu já chorei tanto na campanha de emoção, né? E na posse eu vou fazer o possível para que esteja mais tranquila em relação a essa parte afetiva, porque carrego comigo toda uma história política da minha família, né? Na verdade, eu sou um fruto, eu sempre digo, eu sou um fruto de uma gestão de sucesso e de uma luta política de Eunice Quequinha. Então, a posse ela vai ser o coroamento, né, de todo esse processo, esses anos de luta, cerca de 60 anos, né? Então, a gente vai estar lá, a família, vai ser um momento realmente de você estar aí partindo para construir sua própria história. Ok, Daniele do Vale, obrigado pela participação do nosso NinjaCast. Fica à vontade para suas considerações finais, mandar um abraço para os nossos internautas, o pessoal que nos acompanha no podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, gostei muito desse formato, né? Muito interativo e que a gente possa ter aí realmente atendido as expectativas, né? E falado o que vocês realmente queriam ouvir do nosso... E estaremos aqui depois, né? Sem dúvida, mais na primeiro frente, de vários para que a convites. gente possa trabalhar aí Presta contas. o mandato juntamente com vocês. Muito obrigada e boa noite a todos. Um abraço. Meu amigo Felipe França, obrigado pela participação no nosso NinjaCast. Daniele, desejar boa sorte no mandato a partir de 1º de fevereiro e que ela possa fazer valer cada voto recebido de todos os paraibanos e paraibanas. Álvaro Costa, obrigado pela participação no NinjaCast. Está satisfeito com o Daniele? Demais, repercussão Ouviu tudo que extraordinária. queria ouvir? Você vai ver quando nós liberarmos os cortes, Certo. o que é que vai acontecer de moído nessa Paraíba. De coração a Daniele sucesso, porque era um sonho do pai dela, ela é o fruto do futuro político da família. Então, desejo boa sorte a ela, que ela realmente faça um bom trabalho, porque quem ganha com isso é o Vale, né? O Vale e a Paraíba. Ok, vou agradecer a todos, agradecer aos amigos que nos acompanharam, também nosso querido Tiago, Renato, nossa produtora Glauber, nosso querido Assis, a todos aqui na Media Box Produtora, mandar a todos um forte abraço e desejar a todos que fiquem com Deus, ponham Deus no seu coração. Até o nosso próximo encontro.